Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira aqui com a gente. Espero que vocês estejam gostando, aproveitando e curtindo os nossos bate-papos, as nossas aulinhas. Eu sou a Vanessa Batista, no canal de Escrita Criativa, a Arte de Vanessa Batista. Hoje eu decidi falar sobre redação. Como fazer uma redação? Né? Muita gente precisa da redação para entrar numa faculdade, para prestar um vestibular, para fazer um concurso, né, para entrar numa empresa bacana. E é um vilão das pessoas a redação, né? É muito difícil a redação. Você conseguir uma redação bacana, você conseguir se expressar através de uma redação. Então, não tem um segredo específico, mas tem algumas diquinhas que eu posso dar para vocês para fazer uma redação bem legal e vocês agradarem todo mundo, tá? Como fazer uma redação? Se você quer saber como fazer uma boa redação, o primeiro passo é esquecer qualquer mito que só existem pessoas com dons para escrever isso. Isso não existe, tá? Todo mundo pode fazer uma boa redação, desde que você busque aprimorar os seus conhecimentos para fazer uma boa redação, tá? Não é do nada que você vai chegar lá e vai escrever bem. Se você ler bastante, se você conseguir ter bastante interação com a escrita, você vai conseguir fazer uma boa redação, tá? Se você tiver bastante conhecimento prévio, né, dos assuntos, estar antenado, ligado ao mundo, ver bastante filmes, séries, documentários, se você tiver um pouco mais de conhecimento, tudo que você tiver de conhecimento você pode usar a seu favor para fazer uma boa redação, tá? Isso para qualquer coisa, tá? Tudo que você tiver um bom discernimento, bom conhecimento das coisas, de mundo, você consegue fazer uma boa redação. Um jovem, por exemplo, fala assim, mas eu não vivi tanto igual uma pessoa de mais idade para ter tanto conhecimento. Porém, as pessoas usam só o celular para coisas fúteis e inúteis, muitas vezes. Tenta usar o celular, tenta usar o computador, tenta usar a mídia, a internet, para buscar conhecimentos mais aprimorados, para você ter mais realmente conhecimento das coisas mais profundas. Não só vídeo de interação de youtubers e tudo mais, tá? Tentem ler coisas mais instrutivas para você. Até os livros de ficção, algo de bom você tira dele. Eu estava vendo esses dias a minha prova da faculdade, né? E eu reconheci o assunto de um livro que eu tinha lido de época. Então, assim, foi mais fácil para eu poder entender o assunto porque eu já tinha lido algo a respeito, tá? Então, você consegue fazer isso, tá bom? E detalhe, se você conseguir fazer uma coisa bacana, coerente, uma coisa visualmente falando, esteticamente falando, mais bem escrita, isso também conta muito ponto, tá? Para quem vai fazer uma redação de um Enem, por exemplo, no vestibular, né? Faz uma coisa bacana de lado a lado da página, igual eu falei para vocês, faz um parágrafo bonitinho, tenta ficar atento aos erros de português, né? Tenta escrever de uma letra, faz devagar para escrever uma letra mais bacana para quem estiver lendo poder entender. Visualmente falando, isso já ganha muitos pontos, tá? Além do texto em si, ok? Vamos lá. Ler, escrever e pensar. Escrevi um textinho aqui. Saber escrever pressupõe, antes de mais nada, saber ler e pensar. O pensamento é expresso por palavras que são registradas na escrita, que por sua vez é interpretada pela leitura, por quem lê, né? Como essas atividades estão intimamente relacionadas, podemos concluir que quem não pensa ou pensa mal, não escreve ou escreve mal. Quem não lê ou lê mal, não escreve ou escreve mal, tá? Então vamos lá. Ler, portanto, é fundamental para escrever. Mas não basta só ler, é preciso entender o que se lê, ok? Não é só bater o olho e ler ali, tem que entender o que você está lendo, né? Então, quanto mais leitura você fizer, mais você vai saber do que você está lendo, mais conhecimentos você vai adquirir, mais entendimento você vai ter do texto que está ali lendo, tá? É preciso também compreender o sentido das frases para que se alcance uma das finalidades da leitura, né? A compreensão de ideias e, em um segundo momento, os recursos utilizados pelo autor na elaboração do texto, tá? Apesar do grande poder dos meios eletrônicos, a leitura é ainda uma das formas mais ricas de informação, pois grande parte do conhecimento nos é apresentado na forma de língua escrita, ok?
Então, a redação para os vestibulares, os concursos, em vestibulares e concursos, a prova de redação é um grande fator de eliminação, de nota também, né? Através dela, as instituições têm um indicador mais concreto de formatação do aluno. Diferentemente das questões de múltipla escolha, geralmente exige que o candidato conduza um texto dissertativo em menor proporção. Podem ser solicitados ainda textos narrativos ou descritivos. Se você conseguir entender essa diferença do que é narração, descrição e dissertativo, é mais fácil para você fazer uma redação. Tá? Geralmente, o que se pede uma redação do Enem, por exemplo? Um texto dissertativo argumentativo. O que isso quer dizer, né? Dissertar significa falar sobre alguma coisa, sobre algo, né? Um tema que geralmente o Enem, a faculdade, a instrução que você vai escolher um tema. Então, não tem como te falar antes, previamente, que tema que é, né? Então, vamos lá. Eles escolheram um tema, tá? A última vez que eu fiz uma prova de redação, que foi para entrar na faculdade que eu tô hoje, eles falaram sobre acidente de trabalho. Foi esse o tema, tá? Então, vamos lá. Se eu tiver algo prévio, se eu já tiver assistido um filme, uma série, lido algo que fala sobre acidente de trabalho, é mais fácil para mim, ok? Para poder dissertar sobre o assunto, falar sobre o assunto. Dissertar é falar sobre o assunto, sobre, por exemplo, o acidente de trabalho, né? Então vamos lá, eu tenho que expor essas ideias e argumentos que comprovam o que eu tô falando, né? Então a dissertação com a argumentação, o que é nada mais é? Você, além de falar sobre o assunto, argumentar sobre ele. Falar por que você está falando sobre aquele assunto, né? A minha maior dificuldade é fazer uma redação pequena, porque geralmente eles pedem uma folha só, né? Esse, para mim, é uma coisa difícil, porque eu não consigo fazer textos pequenos, né? De uma folha, eu não consigo. Então, eu tive que fazer primeiro numa folha separada, depois eu fui mexendo, tirando algumas coisas, até ficar pequenininho e caber numa folha só, né? Então, assim... e eu tirei 10, tá? Então, vamos lá, eu tirei 10 na minha redação. Então, para entrar na faculdade, há 4 anos atrás, quando eu prestei o vestibular. Então, é assim, para você começar, né, eles pediram um tema específico. Então, você tem que ver se você já conhece aquele tema que ele está perguntando e pedindo na redação. Puta, eu conheço, eu sei sobre acidente de trabalho, eu sei como é que funciona, eu já li a respeito, na minha empresa tem. Beleza, então você já sabe do assunto que está sendo falado. Aí você vai buscar na sua memória o que você já viu sobre o assunto para poder fazer um texto bacana. Explicar com as suas palavras sobre o assunto. A dissertação é você explicar com as suas palavras. Não tenta florear, não tenta pegar palavras difíceis que você não entende, que você possa errar, por exemplo, na escrita, tá? Você simplesmente vai ter que falar sobre o assunto de uma forma mais simples possível, mas bem escrito, tá bom? Depois que você vai falar sobre o assunto, você vai argumentar sobre o assunto, a sua opinião sobre o assunto. O que é a argumentação? Você tem que falar sobre o que você pensa a respeito do assunto, tá? Então vamos lá. Vou colocar um exemplo aí de uma história qualquer aí. Vamos supor o Bridgerton, por exemplo, que acabou de lançar. Então eu li os Bridgertons, na próxima no vídeo eu falo sobre adaptações, tá? Então, vamos lá, eu assisti Bridgertons, eu conheço a história, então eu vou falar sobre a história do Bridgertons. Então eu vou falar exatamente o que eu li, né? Eu não vou mudar nada, vou falar o que eu li primeiro. Então eu tô falando sobre o assunto, dissertando sobre o assunto. A hora que eu termino de falar sobre o assunto, eu vou dar minha opinião sobre o assunto. Vou falar o que eu achei da série, o que eu achei dos livros. Aí eu tô argumentando sobre o assunto que eu tô escrevendo, tá bom? Então não tem dificuldade muito grande para você fazer uma redação bacana. Você ter um conhecimento prévio, você já ter lido, estudado, visto algo sobre aquele assunto, tá? Então você tem como se preparar previamente, dependendo da prova que você vai fazer. Você entra no portal da faculdade, você tenta descobrir na empresa que você vai fazer aquele concurso, que tipo de assunto eles querem falar naquela redação, tá? Então você tem como você dar uma pré-estudada, uma pré-visualizada no assunto para saber sobre o que você vai estar falando, ok? Depois que você estiver falando sobre esse assunto, que você escrever sobre isso, não precisa ser uma coisa grande, tá? Desde que seja uma coisa bem feita,
que tem coerência, começo, meio e fim, que tem todo o bonitinho o trabalho, não tá de qualquer jeito jogado as palavras, você vai falar com as suas palavras o que você acha do assunto. Lógico, assim, eu acho isso. Por favor, não coloque eu acho, tá, gente? Isso não, tá bom? Você vai colocar de outras formas, de outras palavras, tá bom? Tenta não repetir muitas palavras, tipo, eu acho aqui, eu acho aqui, eu acho aqui. Não, tá? Tenta, eu acho tal coisa, tá? Mas aqui você não vai pôr eu acho. Você fala assim, eu acredito que, eu tenho visto que, entendeu? Tenta mudar a forma de se expressar para não repetir muitas palavras, que também não fica bacana, tá bom? Então vamos lá. O que é uma descrição? Texto em que se indicam as características de um determinado objeto, pessoa, ambiente, paisagem. Na descrição, você deve responder a pergunta como a coisa ou lugar ou a pessoa é, tá? É importante tentar usar os mais variados sentidos. Fale do aroma, dos cheiros, das cores, das sensações, de tudo que envolve a realidade a ser descrita. Então, se o texto, geralmente não é isso que se pede numa redação de Enem, por exemplo, tá? Mas pedem para você uma descrição de algo, me descreve, por exemplo, sobre o inverno. Eles pedem um texto, uma redação que você descreva sobre o inverno. Então, o que você vai fazer? Você vai falar sobre o inverno. Exatamente como ele é, como é o inverno para você. É frio, é gostoso, é igual eu amo o inverno, porque você não transpira muito, você tem umas roupas mais sofisticadas para usar, você pode usar nos acessórios, né, numa echarpe, numa touca, numa boina, numa luva bacana, num casaco legal, numa bota. Então, assim, o que tem pro inverno para você? Né? Então, você vai descrever o inverno. Você vai colocar lá cheiro, as cores, as coisas que você gosta do inverno, né? Porque é a sua opinião sobre o assunto. Quando você vai fazer uma redação, a pessoa que vai ler, tá? O professor, o empregador, quem vai ler quer saber a sua opinião sobre aquele assunto, porque ele quer te conhecer, ele quer saber quem você é, tá bom? Então não tenta florear, não tenta pegar textos de outras pessoas, ideias de outras pessoas, porque o empregador ou a instituição de ensino que vai te admitir como aluno quer saber quem você é, quem é a pessoa que está fazendo aquela redação, tá bom? A narração. O que é uma narração? Um texto em que se contam fatos ocorridos em determinado tempo e lugar. Meu cachorrinho pequenininho tá aqui, tá, gente? Então você me desculpa, mas ele tava chorando hoje, eu deixei ele pequenininho aqui. É um poodlezinho microtoy, mas ele é muito chato, muito barulhento, e ele tá aqui do meu ladinho, então me perdoe. Vamos lá, voltando na narração. Um texto que se conta fatos ocorridos em determinado tempo e lugar, envolvendo personagens, né? Lembre-se que você deve narrar a ação, o que aconteceu. Não é igual a descrição, que é como a coisa é ou o que é, né? Você vai narrar o que aconteceu, como se fosse um fato, como se fosse uma crônica, né? Como se fosse... Eu vou brigar com o Alf. Alfinho! Como se fosse... Você viu uma notícia, você leu alguma coisa no jornal e você vai falar o que aconteceu, tá? Então, isso que é a narração, tá bom? E a dissertação, o texto dissertativo argumentativo, eu já expliquei para vocês o que é. A dissertação é falar sobre o assunto, tá? Não é o que é, nem como é sobre, né? Que pega todo um todo ali. E a argumentação é você realmente argumentar sobre o assunto e dar a sua opinião sobre ele, ok? Espero que vocês tenham entendido sobre a redação. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Não é um monstro a redação. Se você estiver preparado para aquilo, não é um monstro, você vai conseguir fazer, tá? Então, quanto mais você ler, mais conhecimento de mundo você tiver, mais ligado no que está acontecendo no mundo, melhor vai ser para você, mais preparado você vai estar para fazer uma redação. Por quê? O empregador, a instituição de ensino quer saber quem você é, ele quer ouvir a sua opinião sobre aquele assunto que você está escrevendo, tá? Então seja fiel a si mesmo, seja fiel às suas convicções, às suas opiniões, é isso que basta.
e fazer um textinho bacana, lado a lado bonitinho, faz uma frase bacana, tenta não errar nos português, que tá tudo certo, ok? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, desejo um excelente final de semana para vocês e até segunda-feira. Um beijo!